Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Seja muito bem-vindo a mais um devocional todos os dias às 6 horas da manhã. Estamos aqui iniciando mais um dia na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, na presença daquele que é Rei, que é Senhor, e que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Como é bom começar o dia na presença do Senhor, o nosso Deus. Vamos hoje começar o dia na certeza de que Ele já preparou esse dia para mim e para você, e será um dia extremamente abençoado. Se alegre, pois esse é o dia que o Senhor fez e preparou para mim e para você. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Bom dia, Dona Heloísa, Deus te abençoe, querida. Bom dia, Gi, Deus abençoe, sejam bem-vindos a mais um devocional. Vamos juntos começar esse final de semana abençoado que o Senhor preparou para nós. Vamos chegando para mais um momento onde vamos aprender da palavra de Deus, onde vamos aprender mais e mais daquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta manhã. Amém, Fábio? Obrigado, querido. Queridos, vamos começar o nosso devocional e eu quero começar lendo com vocês o livro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. Livro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. E o tema do nosso devocional hoje é confie sem reservas. Confie sem reservas. Confie plenamente em Deus. Que a sua confiança em Deus seja maior que as suas dúvidas, que os seus questionamentos, que os seus problemas, que as suas demandas, que a sua confiança seja maior do que tudo isso. Amém? Confie sem reservas. E o livro de Salmos, Salmo 32, versículo 8, diz assim: Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Palavras de Deus para mim e para você nesta manhã. Ele diz assim: Eu, o Senhor, instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha o que Deus diz e deixa muito claro para mim e para você. É Ele que cuida, é Ele que guia, é Ele que direciona, é Ele que mostra o caminho. O que cabe a nós é confiar plenamente, sem reservas, sem medo, sem preocupação. E não é isso que acontece. A gente até confia, mas a gente não confia plenamente. Quando o vento sopra, quando chega uma tempestade, quando acontece alguma coisa que nos tira do eixo, já ficamos preocupados. Precisamos confiar plenamente em Deus. Confiar sem reserva é entregar o caminho ao Senhor e confiar plenamente que Ele está trabalhando, que Ele está direcionando, que Ele está mostrando o que fazer. Mas geralmente quando a gente confia em Deus, a gente entrega para o Senhor as circunstâncias da nossa vida e ficamos segurando aquela cordinha. Sabe aquela cordinha de não deixar o controle totalmente nas mãos de Deus? Geralmente é isso que a gente faz. A gente entrega, mas fica segurando a cordinha. Por quê? Porque o ser humano, por natureza, ele tem medo de largar as rédeas da sua vida. Isso é natural. O ser humano tem esse medo de soltar de vez a sua vida e não ter mais controle sobre ela. Mas quando isso acontece, quando você não tem mais controle da sua vida
E quando você transfere o controle da sua vida sem reserva para Deus, aí sim, você começa a viver uma vida extraordinária na presença de Deus. Porque Ele que te instrui, Ele que te ensina, Ele que te aconselha e Ele que mostra o caminho que você deve seguir. Confia plenamente no Senhor. Bom dia, Zaguete, meu amigo. Deus te abençoe, querido. Confie plenamente no Senhor. A confiança, como eu falei, ela deve ultrapassar os seus sentimentos, deve ultrapassar seus pensamentos, seus questionamentos, a sua preocupação. Descansa no Senhor. A consequência da confiança é o descanso. A consequência da confiança é o descanso. Você entrega, confia e descansa. Então entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele plenamente. Entenda que quando você não conseguir ver a mão de Deus trabalhando, confie no coração dele, confie na bondade dele, confie no que ele é capaz de fazer na sua vida. Entenda, ele te trouxe até aqui. Você está de pé hoje, você está vivendo hoje, você está conseguindo desfrutar da sua vida hoje, porque o Senhor te sustentou até aqui. O Senhor te trouxe até aqui. Bom dia, Bruna, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. E pelo fato dele te trazer até aqui, já é um grande motivo de saber que Deus está no controle da sua vida. Afinal de contas, ele te deu um renovo hoje, e por isso você acordou. Como eu sempre falo aqui nesse devocional, você acha que você acordou por vontade própria? Não, você acordou porque Deus quis, Deus permitiu, Deus te abençoou com fôlego de vida, e você acordou. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então, o tema do nosso devocional é: confie sem reservas. Confie plenamente no Senhor, entregue Ele a sua vida por total. Paulo fez isso, o apóstolo Paulo fez isso. Aí de repente você está dizendo: ah, mas ele era o apóstolo Paulo, e você quem é? Você é a Bruna, você é a Marta, você é o Zaguete, você é o Fábio, você é a pessoa que Deus quer usar, que Deus quer trabalhar, que Deus quer ter uma vida plena. Não tem diferença nenhuma do apóstolo Paulo. A diferença é que ele se entregou. Seja bem-vinda, Inês Bezerra. Deus te abençoe. Não existe diferença. Às vezes a gente fica querendo achar que o outro é melhor, que o outro não. O apóstolo Paulo e você e eu temos os mesmos sentimentos, tivemos os mesmos conflitos. Eu preguei domingo, quinta-feira, desculpa, na igreja, e eu falei que não existe nada de novo debaixo do sol. Os problemas que vivemos hoje, as questões que vivemos hoje, eles já passaram. Pessoas estão passando. A única diferença é a intensidade da entrega. É a intensidade da entrega, da confiança, do descanso em Deus. E Paulo se entregou completamente, por isso ele chegou ao ponto de dizer: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. A nossa entrega, ela tem que chegar nesse ponto de entender que não sou eu mais que vivo, não é você mais que vive, mas é Cristo que vive em você. Entrega a sua vida para Deus sem reserva. Deixa Deus viver a sua vida. Como disse o salmo que lemos, eu vou repetir esse salmo que foi o salmo de introdução do devocional, Salmo 32, versículo 8. Palavras de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Isso é uma promessa. Receba essa promessa na sua vida de um Deus que te guia, que te aconselha, que te mostra o caminho,
que te instrui, que te dá direção. Confie plenamente em Deus. É Ele que te mostra o caminho, é Ele que te dá a direção. Confie nele, confie sem reservas. Confie sem reservas. Eu sei que na vida a gente tem os nossos desafios. Eu sei que na vida a gente tem as nossas questões, a gente tem as nossas demandas, os nossos problemas, eu sei. Todos nós temos. Bom dia, Mônica. Deus abençoe, querida. Nós temos as nossas questões. Quando a vida se torna difícil, os caminhos se tornam complicados, é nesse momento que devemos fortalecer a nossa fé e entregar mais ainda o nosso caminho ao Senhor. Entenda uma coisa, você tem duas opções quando a vida está difícil. Você tem duas opções. Grave isso que eu vou te dizer, grave no seu coração. E nunca esqueça disso que eu vou te dizer. Deus falou isso no meu coração ontem. E eu fiz questão de escrever, de anotar. Sabe, queridos, eu tenho um costume, seria bom você ter esse costume também, é só um conselho, tá? Eu tenho o costume de deixar perto de mim sempre papel e caneta. Porque quando eu recebo alguma coisa de Deus a nível de pensamento, né, uma mensagem chega no meu coração, uma palavra de Deus chega no meu coração, eu anoto para jamais esquecer. Porque não sei se você confia e acredita, Deus ainda fala. Deus ainda fala. Como Ele está falando agora de manhã para mim e para você. Então grave isso que eu vou dizer para você. Quando os dias estão difíceis, quando as demandas estão grandes, quando os desafios estão intensos, quando a tempestade está alta, você só tem duas opções para escolher. Ou fazer disso um lamento, ou fazer disso um testemunho. Essas são as duas opções que você tem diante da dor, do sofrimento, das demandas, das questões, dos problemas, dos gigantes, dos desafios. Você só tem duas opções. Ou você lamenta e vive se lamentando, ou você faz disso um testemunho. Um testemunho de que Deus é Deus na sua vida. Essa escolha é sua. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Essa escolha é sua. Você escolhe fazer da sua vida um lamento ou fazer da sua vida um testemunho. Cabe a você. Então confie em Deus sem reserva. Entrega plenamente todas as esferas da sua vida aos cuidados de Deus. Isso é confiar sem reserva. É confiar sem reclamação, é confiar sem questionamento, é confiar sem dúvida, é confiar largando as rédeas completamente da vida e deixando Deus cuidar da sua vida. É o que Deus mais deseja. O que Deus mais deseja é que a sua vida seja cuidada por Ele. Afinal de contas, foi Ele que te deu, foi Ele que criou, é Ele que te conhece. Então confie sem reservas. Confie sem reservas e eu separei aqui. Por que você deve confiar sem reserva? Por que você deve se entregar completamente? Eu separei algumas coisas importantes que vão me ajudar e te ajudar a fazer essa entrega completamente. Por que eu devo confiar sem reserva? Confie. Confie porque, primeiro, a presença de Jesus está com você. A presença de Jesus está com você. Ele é presente na sua vida. Ele está dentro dessa jornada que Ele te deu para percorrer. Você não está caminhando a estrada da vida sozinho. Você não está num barco atravessando o mar sozinho. Quinta-feira eu falei um pouquinho sobre a tempestade da vida. E eu vou usar o mesmo versículo hoje para falar sobre isso.
A presença de Deus no seu barco, a presença de Deus na jornada da sua vida é real. Confie sem reserva, porque Jesus Cristo fez uma promessa para mim e para você. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falou alguns dias, ele falou todos. Todos os dias ele estaria presente, e ele está presente, como ele está agora aqui. Ou Jesus Cristo é mentiroso quando disse isso, ou a sua promessa é real. Em qual você pretende confiar? Em qual você pretende confiar? Eu quero ficar com a promessa, porque Jesus não é mentiroso. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Quando ele fala todos os dias, ele fala nos melhores momentos e nos piores momentos da sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 37 em diante, diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ele ia se enchendo. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Não importa a tempestade, não importa o que você está vivendo na sua vida, não importa o que você está passando, Jesus está com você. Isso tem que ser uma convicção, isso tem que ser uma fé inabalável. Por isso que você deve confiar sem reservas, porque a presença de Jesus Cristo na sua vida é real. É real. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Jesus Cristo todos os dias da minha vida, em todos os momentos, como eu estou sentindo agora. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aí. Porque existe uma promessa: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Nós estamos aqui. Bom dia, Natanael, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Almir, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe, querido. Você deve confiar sem reserva, porque a presença de Jesus Cristo na sua vida, ela é real. Ela é real. Quando ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, isso é uma promessa que você deve guardar no seu coração. Guarde essa promessa no seu coração: eis que estarei convosco todos os dias. Ele não disse alguns dias, ele disse todos. Então você deve confiar em Deus plenamente, sem reservas, porque a presença de Jesus na sua vida é constante, é diária, é real. Confie, confie. Aqueles discípulos estavam atravessando o mar e uma grande tempestade começou a ir de encontro ao barco deles. Jesus estava na popa dormindo, mas ele estava presente, ele estava ali. Jesus está no barco da sua vida, Jesus está nessa estrada, nesse mar que você está vivendo. Existe uma jornada, a nossa vida é uma jornada diária. E você está nessa jornada caminhando. E Jesus está junto com você, te instruindo, te aconselhando, te ensinando, te direcionando. Então confie sem reserva. Confie nessa certeza de que Deus está com você. Eu sei que não é fácil. Mas Jesus Cristo nunca disse que seria fácil. Em momento algum, Jesus Cristo deixou claro para os seus discípulos, para mim e para você, que não seria fácil. Mas Ele disse que estaria com você. Ele disse que estaria com você. Ele mesmo falou: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem. Eu venci o mundo.
Essa estrada que você está percorrendo, essa estrada que nós estamos percorrendo, esse mar que estamos atravessando, Jesus disse que teria aflições, mas Ele disse para ter coragem, porque esse mar, essa estrada, ela já foi vencida em Cristo. Por isso que em Jesus Cristo somos mais do que vencedores, porque Ele já venceu por nós. Entenda que tudo isso que você está vivendo já foi vencido em Cristo. Por isso que você deve olhar para as situações da vida com um olhar vitorioso, porque já foi vencido. A fé é isso. A fé é ter essa convicção que a realidade já aconteceu, que o fato já realizou. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Creia na presença de Jesus na sua vida. Ele sempre estará com você. Então confie sem reservas, primeiro porque a presença de Deus, de Jesus, é com você. Segundo, Jesus sempre tem a palavra final. Jesus sempre terá a palavra final. A palavra final não é a sua realidade, a palavra final não é o que você está vivendo, a palavra final não é o que você pensa, o que você sente, o que você acha. A palavra final não são as suas circunstâncias. A palavra final não é o que o diabo diz ao seu respeito. A palavra final não é o que os seus críticos, o que as pessoas dizem ao seu respeito, não. A palavra final é de Jesus. A palavra final sempre será de Jesus. Os discípulos estavam atravessando aquela grande tempestade. Eu preguei sobre isso quinta-feira na igreja, por uma outra ótica. Jesus estava naquele barco. A tempestade estava quase fazendo aquele barco naufragar. Agora, preste atenção. Aqueles homens que estavam no barco, os discípulos, eles eram pescadores experientes. Não era a primeira tempestade que eles estavam passando na vida de pescadores. Eles eram homens experientes. Mas mesmo assim, eles não conseguiram conter. Não conseguiram resolver o problema que eles estavam enfrentando. Sabe, queridos, a maioria dos problemas é Jesus que dá a palavra final. É Jesus que resolve. Por isso você precisa confiar sem reserva. E a palavra final para aquela situação veio de Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 39. E ele quem? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou e se fez completa bonança. A palavra final não é sua. A palavra final não é o que você sente em relação às circunstâncias. A palavra final não é o que você acha, o que você pensa, não. A palavra final sempre será de Jesus. Por isso você deve confiar. Confiar sem reserva é isso, é entender quem dá a palavra final. É entender quem controla a sua vida. É entender quem te guia. É entender quem está com você. Entender quem é Jesus Cristo na sua vida. A palavra final sempre será dele. Sempre será dele. Do que você precisa? Do que você precisa? Qual é a tempestade que de repente você está enfrentando? Qual é a dor que você está sentindo no momento? Jesus está no barco com você. Confie que a última palavra virá dele. E sempre virá dele. Ele tem a cura que você precisa. Ele tem o livramento que você precisa. Ele tem a solução que você precisa. Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E eu, diz ele,
os aliviarei. Por quê? Porque a palavra final é dele. Ele tem alívio. A última palavra não é sua. A última palavra não é da realidade que você de repente está vivendo. A última palavra não é o que dizem a respeito do que você está vivendo. Não. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Então confie, sem reservas. Como a própria palavra diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Do que você precisa? Qual é a dor que você está sentindo? Qual é a tempestade que você está enfrentando? Confie sem reserva. Deus é fiel. Deus é bom. Como diz Davi, provai e vede como o Senhor é bom. Tenha uma experiência com Deus. Essa palavra provar é exatamente isso. Eu só consigo provar quando eu experimento. Eu só consigo experimentar quando eu provo. Provai e vede como o Senhor é bom. A bondade do Senhor te alcança todos os dias. A bondade do Senhor te alcança em todos os momentos. Procure enxergar em todas as circunstâncias da sua vida. Procure enxergar a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Confie sem reservas. Pare de ficar segurando a cordinha na entrega. Ou confia, ou não confia. Então entregue completamente todas as esferas da sua vida. Não entregue só aquilo que te convém, aquilo que você acha que precisa de ajuda, não. Entregue a sua vida por completo. Confie sem reservas. E viva uma vida guiada, governada. É Deus que governa a sua vida. Amém, Mônica. A palavra de Deus é maravilhosa. O que te impede de confiar em Deus sem reservas? É o que eu falei no início do devocional. Diante da sua vida, você só tem duas opções. Ou lamentar por ela e ficar se lamentando, ou fazer disso tudo que você vive um testemunho da presença de Deus. Você só tem essas duas opções. Cabe você escolher qual que você quer viver. O amor de Deus, ele é tão grande por nós que ele nos deu o poder da escolha. Ele nos deu o poder de escolher aquilo que queremos viver. Como eu sempre digo, o que eu acho mais lindo de Deus é que ele não nos obriga a fazer nada. Ele não nos obriga a fazer nada. Ele só nos direciona. Ele só nos mostra e nos faz o convite: venha a mim. Agora, levantar e ir depende de nós. Então confie sem reserva. Amém? E por último, por que você deve confiar e entregar a Deus a sua vida sem reserva? Porque tudo que Deus faz, tudo que nos acontece na vida, tem um propósito. Nada acontece na sua vida sem um propósito. Nada. Até as lutas, pastor, até as lutas, até as tempestades. Tudo que acontece na nossa vida
tudo tem um propósito. Nunca esqueça disso. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma lição, tudo tem um ensino. Tudo que vivemos tem um propósito. Nada que você vive será em vão. Nada que você vive será perda de tempo. Não. Tudo que você vive, tudo que você passa tem um propósito. Você acordou hoje de manhã porque existe um propósito para o dia de hoje. Você está aqui junto comigo nesse devocional porque existe um propósito para isso. Esse dia que o Senhor fez, que se chama hoje, nunca se engane. Eu já falei isso algumas vezes aqui e vou repetir. Nunca se engane. A sua vida acontece num lugar chamado hoje. Num lugar chamado agora. Agora são 6 horas e 34 minutos. É agora que eu e você estamos vivendo, estamos existindo. Daqui a pouco isso vai virar passado. Já virou, já são 6h35. 6h34 já virou passado. A vida acontece num lugar chamado hoje, agora. O que passou, passou. Aprenda a virar a página do que ficou para trás. O ontem, eu vou ser sincero, o ontem para mim não interessa. O que eu vivi ontem, já foi. Não me interessa. Já passou. O que vai vir amanhã, se eu tiver acordado, se eu tiver vivo, vai ser bênção, porque o Senhor já está preparando. Agora, se eu vou acordar amanhã, só o meu Deus e o meu Senhor que sabe. Ah, pastor, mas você não planeja, ou amanhã planejo? Eu desejo amanhã fazer milhares de coisas. Amanhã é domingo, amanhã eu vou pregar na igreja de manhã, já estou preparando a mensagem para amanhã, estou planejando tudo para amanhã. Mas se eu vou acordar amanhã, aí é outra história. Então, queridos, não perca tempo com as coisas que você já fez. Não perca tempo com o futuro, porque pertence a Deus. Mas vive intensamente o dia de hoje, porque o dia de hoje tem um propósito para você. O dia de hoje tem uma lição para você. O dia de hoje foi o dia que o Senhor preparou para você. Então vive esse dia chamado hoje intensamente. E procure enxergar no dia de hoje os propósitos, a bondade e os planos de Deus para a sua vida. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que passou. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que virá, que a gente esquece de viver, de enxergar e de aproveitar o dia maravilhoso que Deus preparou, chamado hoje. O propósito de Deus para a sua vida é hoje. O milagre que Deus tem para a sua vida é para hoje. As bênçãos que o Senhor tem para a sua vida é para hoje. Vamos viver o dia de hoje plenamente? Entenda que aqueles discípulos, antes deles entrarem no mar, antes deles enfrentarem a tempestade, eles receberam uma ordem de Jesus. Para você entender o contexto, Jesus estava pregando na beira-mar, estava pregando para uma multidão, ele passou o dia inteiro falando sobre o reino de Deus.
E aí ele vira para os discípulos ao anoitecer e ele diz assim: vamos para o outro lado. Ele deu uma ordem para os discípulos: vamos para o outro lado do mar. Eles estavam indo para a região de Gadara. Agora eu pergunto, será que Jesus Cristo não sabia da tempestade que eles iam enfrentar? Mas essa tempestade teve um propósito. Teve um propósito. Para fortalecer a fé dos discípulos. Para mostrar que quando Jesus está presente não precisa temer. Para mostrar que não basta ter experiência. Eles eram grandes homens, experientes. Mas Jesus mostrou muito claro que não basta ter experiência, tem que confiar. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Deus deu uma ordem para os discípulos entrarem no barco, porque tinha um propósito. Foi Jesus que chamou os discípulos para atravessar o mar, no meio da tempestade. Entenda uma coisa, os discípulos não vivenciaram a tempestade por estarem fora da vontade de Deus. Eles vivenciaram a tempestade porque eles estavam dentro da vontade de Deus. Era a vontade de Deus deles estarem ali. Jesus mandou eles irem. Às vezes a gente passa conflitos na vida, tempestades na vida, achando que a gente está errado, achando que a gente está fora da vontade de Deus. Ei, servir a Deus, confiar em Deus, estar dentro dos caminhos do Senhor, não significa ausência de conflito, não significa ausência de tempestade. Esses homens que estavam dentro do barco, pescadores experientes, discípulos, escolhidos por Jesus para andar junto com Ele, enfrentaram uma das suas maiores tempestades. Então entenda uma coisa, os discípulos não viveram essa tempestade por estarem fora da vontade de Deus. Não, eles viveram essa tempestade por estarem no centro da vontade de Deus, de Jesus. Jesus estava ali com eles. Porque às vezes você enfrenta desafios na vida, tempestades na vida e começa a se culpar, achando que alguma coisa está errada. Achando que você pecou demais. Não. Estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de conflito. A diferença é que você, dentro desses desafios, tempestades, você está com Jesus, você olha para Jesus, Jesus dá a última palavra. A última palavra é a dele. Entenda que tudo que acontece é para o nosso crescimento, tudo que acontece é para o nosso amadurecimento. Olha para trás, veja quantas coisas você já viveu e quem é você hoje. Quantas experiências você já adquiriu através dos conflitos anteriores. Quanto que você amadureceu através do que você passou. Tudo que acontece é para o nosso crescimento. Tudo Deus usa para o seu propósito. Eu falei quinta-feira lá na igreja, quando eu estava pregando, eu disse que Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer na nossa dor, mas Ele não dispensa a dor e o sofrimento para nos tornar pessoas melhores, pessoas maduras, filhos e filhas maduras nele. Porque tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você ama a Deus? Deus tem um propósito para a sua vida. Esse dia que está começando, esse dia chamado hoje, é um dia de propósito para a sua vida. Sabemos que Deus age. Deus não para. Jesus não para, eles trabalham intensamente
para o bem daqueles que o amam e que foram chamados para viver um propósito que Ele tem. Entenda, queridos, cada um de vocês que estão aqui comigo, os outros que assistirão essa live depois, todos, Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Deus tem uma obra. E se você acordou, se você está de pé, se você está aqui junto comigo, se você despertou, é porque Deus disse para você: ei, levanta, porque os meus planos ainda estão de pé. A obra que eu comecei ainda está em processo. Não jogue a toalha, não desista. A sua vida tem um propósito. Você não nasceu por acaso. Você não é obra de um acidente. Não. Você é obra-prima de Deus. Deus te fez com as próprias mãos. Te trouxe ao mundo para você viver tudo aquilo que Ele tem para você. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Deus tem uma obra. Deus tem uma linda história para continuar escrevendo junto com você. Confie sem reservas. Confie sem reservas porque a presença de Jesus é real na sua vida. Porque Jesus sempre vai ter a palavra final para a sua vida. E tudo que você vive está debaixo de um grande propósito de Deus para você. Quando você confia sem reservas em Deus, tudo acontece. Tudo flui. Porque Deus é Deus de trabalho, de realizações, de conquista. E Ele quer te ver em movimento. E o nosso movimento é viver uma vida confiando plenamente em Deus, sem reservas. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Confie sem reservas. Jesus está presente na sua vida. Não tem um segundo sequer, que Jesus esteja distante de você. Você acorda, Ele está com você. Você dorme, Ele está trabalhando por você. Não tem um segundo que Ele não esteja presente na sua vida. Por isso, tudo que você fizer hoje, tudo que você viver hoje, sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Jesus. Que onde você estiver, Ele estará. Confie. Confie que Ele tem a palavra final. De repente pessoas vão dizer coisas que vão te machucar. De repente pessoas vão dizer coisas que vão ir de encontro àquilo que você acredita, àquilo que você confia. De repente pessoas e situações vão te dizer coisas que você vai dizer acabou. Mas entenda, a última palavra é de Jesus Cristo. A última palavra é do Senhor. E Ele tem uma linda história para continuar na sua vida. Porque Ele tem um lindo propósito para ser construído na sua vida. Então confie plenamente, sem reservas. E viva uma vida plena. Que é isso que Deus espera de você. Que você tenha uma vida abundante, plena, cheia de realizações, cheia de conquista, por Ele, nele, para Ele. Porque Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E nunca esqueça, diante da tua vida, diante da vida que você está vivendo, você só tem duas opções. Ou lamentar por ela e viver lamentando, ou fazer dela um grande testemunho de que Deus é Deus na sua vida. Quer um conselho? Faça da sua vida um testemunho, para que as pessoas, ao olharem para você, possam dizer: só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Amém? Vamos orar.
Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração, para que a gente possa viver o dia de hoje intensamente, plenamente, crendo que Deus está trabalhando, crendo que Deus está agindo, crendo que Deus está fazendo, crendo que Deus é bom. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença, Senhor. Obrigado. Obrigado pela Tua presença. Não conseguimos ficar do mesmo jeito quando estamos diante da Tua presença, porque tudo se faz novo, tudo se transforma. Na Tua presença sentimos paz, sentimos alívio, sentimos o Teu abraço. Obrigado, Senhor, por estar conosco todos os dias. Obrigado por nos acordar nesta manhã e dizer que os nossos planos, os planos que o Senhor tem para nós, estão de pé. Que os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida está em processo, está em percurso, está acontecendo. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado por renovar nesta manhã Tuas misericórdias. Obrigado, Senhor. Nosso coração se enche de alegria e de gratidão, porque mesmo dentro das nossas circunstâncias, da nossa até mesmo incredulidade, o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece sendo Deus. Te louvamos, Senhor, te adoramos, te amamos, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, fica conosco, continue nos ajudando, continue nos fortalecendo, continue nos guardando, continue nos ensinando, Senhor, através da Tua palavra. Obrigado pela palavra de hoje, que nos ensinou e nos ensina a confiar plenamente no Senhor. Que possamos confiar plenamente no Senhor, sem medo, sem preocupações, sem questionamento. Que possamos hoje entregar esse dia, entregar a nossa vida em Tuas mãos e largar as rédeas da nossa vida e deixar que o Senhor a governe. Venha, Senhor, venha governar a nossa vida. Venha governar completamente. Queremos descansar no Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por nos ensinar de uma forma clara e objetiva de que devemos confiar porque a presença do Teu Filho amado Jesus Cristo é real em nossas vidas. Devemos confiar plenamente porque o Senhor tem um propósito estabelecido, pronto para nós. Obrigado, Pai, obrigado por essa palavra. Que esta palavra possa ser vida, possa ser bálsamos no nosso coração. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor visite agora todos aqueles que estão online comigo. Visita de uma forma íntima, profunda, som do coração, som da mente. E se encontrar alguma coisa, Senhor, que não agrada o Teu coração, se encontrar alguma coisa que não seja a Tua vontade, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E que na vida deles, Pai, só há espaço para a Tua presença, para a Tua paz que excede todo entendimento. Visita, Pai, cada esfera da vida, cada lugar da vida deles seja tocado pelo Senhor. Tira fora todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, e que eles possam entregar a vida completamente em Tuas mãos. Os abençoa, Pai. Abençoa a sua casa, suas famílias, seus filhos, seu ambiente de trabalho. O que eles estiverem fazendo, seja para a honra e glória do Teu nome. Os abençoa, Pai, em tudo. Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistem a nossa live depois. Que esta palavra seja a vida no coração deles. Que eles possam se entregar completamente, sem reserva, confiando no que o Senhor trabalha, do que o Senhor cuida, do que o Senhor protege. Que esta palavra seja a vida no coração deles. Obrigado, Pai, por este novo dia que está começando, por esta nova manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor que nos alcançou neste dia. E que possamos viver o dia chamado hoje, intensamente, para glorificar e exaltar o Teu nome. E obrigado, Pai. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que vocês tenham aí um final de semana maravilhoso na presença de Deus. E que
que essa palavra seja vida no coração de vocês. Amém? E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por vocês fazerem parte da minha jornada, da minha caminhada, e que Deus possa abençoar vocês grandemente. Para você que chegou agora, fica aqui o meu bom dia. E se quiser assistir essa live, ela vai ficar gravada aí no perfil do meu Instagram, depois ela vai estar no meu canal do YouTube, tá? Então, seja bem-vindo e compartilhe, vamos compartilhar. O mundo precisa de palavras de esperança e o Evangelho é palavras de esperança, é palavras que nos ensina, que nos confronta e que nos faz viver plenamente a vontade de Deus. Confie, sem reserva. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Fiquem com Deus.